Liturgia da Palavra, quinta-feira, Missa da Ceia do Senhor, Missa Vespertina. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar em meio à Semana Santa uma festa. E hoje a igreja se vestindo de branco, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 13, verso 13. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E nós vamos trazer o sentido desse momento mais importante, um dos mais importantes de Jesus, que foi justamente a instituição da Eucaristia. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Gálatas, capítulo 6, verso 14. A celebração da Ceia do Senhor nos insere no tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Entremos em comunhão com Jesus, que nos amou até o fim e nos deixou os dons do sacerdócio e da Eucaristia para podermos imitá-lo na vivência do amor aos irmãos e irmãs. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 8, 11 a 14. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei
pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haver de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Reze comigo. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Reze comigo. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Reze comigo. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 13, verso de 1 a 15. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa.
Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Missa da Ceia do Senhor, missa vespertina, a igreja hoje se vestindo de branco, para celebrar ao que nós chamamos da instituição da Eucaristia, um momento essencial da nossa fé, porque nela está o que simboliza toda a nossa fé. Porque Jesus Cristo, entregando-se por nós, derramando o seu sangue, ele vai derramar tendo em vista a remissão de nossos pecados. E toda vez que nós fazemos isso, como diz São Paulo, na segunda leitura, nós o fazemos para celebrar a memória de quem deu a vida por nós. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 13, verso 13, um momento onde na ceia Jesus vai demonstrar todo o seu amor por nós. E a ceia, o momento que nós celebramos a Eucaristia, que nós nos colocamos ao redor da mesa, é o momento de nós lembrarmos de que esse ato, ele é um ato consumado do amor de Deus por nós, do amor de Cristo por nós, porque na ceia, antes
do momento que ele vai celebrar a partilha, partindo o pão, antes de entregar como sendo o seu corpo, Jesus vai fazer um gesto bonito em João 13:13, quando ele vai dizer: vós me chamais mestre e Senhor, dizei bem, pois eu sou. Jesus Cristo, sendo mestre, ele vai lavar os pés dos discípulos. E por isso ele vai completar: portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. De fato, Pedro, quando se recusa, naquele momento que Pedro diz: não, tu não vais me lavar os pés de jeito nenhum, ele tinha razão, porque lavar os pés era para os escravos fazerem isso, para os servos. Era um gesto obrigatório para os servos fazerem isso quando alguém entrasse numa casa, porque os pés deveriam ser lavados como uma boa acolhida que se dava àquele que estava chegando. E naquele momento que Pedro vai negar, diz não, Jesus Cristo vai dizer: se não fizerdes isso, não tereis parte comigo. E em que nós não teremos parte com Cristo, senão pelo gesto, como Cristo vai completar ao dizer depois, como ele vai mesmo dizer para Pedro, inclusive, ele vai dizer: tu não compreendeis agora, mais tarde tu vais compreender, como Cristo vai explicar depois. Se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar uns dos outros. E lavar os pés aí significa amar o próximo. É um gesto de amor que Jesus estava ali concretizando. E esse gesto de amor, ele deve antecipar-se ao momento da Eucaristia. Não adianta eu ir para a Eucaristia, celebrar o sacrifício de Jesus, se não tiver em mente esse ato de amor. E o ato de amor deve ter isso na mente que Jesus falou. Colocar-se a serviço uns dos outros. O serviço que muitas vezes nós não aparecemos é o que mais agrada a Cristo quando nós fazemos com amor. E o Salmo Responsorial 115, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. E esse cálice, ele forma essa união. E nós fazemos a comunhão com o sangue do Senhor, conforme a segunda leitura, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26, todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Esse cálice simboliza o sacrifício. E a celebração da ceia do Senhor nos insere nesse plano de Deus, nessa nova aliança, onde nós vamos, ao celebrar a morte de Jesus, vamos proclamar sua ressurreição. Entremos, portanto, em comunhão com Jesus, que nos amou até o fim e nos deixou os dons do sacerdócio presente na Eucaristia, para podermos imitá-lo na vivência do amor aos irmãos e irmãs. Celebrar a Eucaristia, celebrar o Tríduo Pascal, é celebrar o amor, é celebrar a comunhão, é celebrar o compromisso, o diálogo, é celebrarmos a humildade, de estarmos a serviço uns dos outros, de estarmos a serviço de nossos irmãos. Na primeira leitura do livro de Êxodo, capítulo 12, verso de 1 a 8, até o versículo 14, no versículo 7, a aliança vai ser formada por um sangue também, o sangue do Cordeiro. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta das casas em que o comerdes. E no versículo 13, pulando, nós vamos ver lá: o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável. E nós celebramos essa festa. E este sangue
como diz na primeira leitura, que nos defende de todas as armadilhas do mal, está aí presente na Eucaristia. Nós devemos nos banhar com esse sangue, nos servir deste alimento nesses tempos difíceis, nesses tempos onde a morte nos ronda a humanidade. Quantos já perderam suas vidas? Jesus nos mostra que o seu sangue derramado é o sinal da nova aliança. Portanto, vamos celebrar esta festa da Páscoa, esse tríduo pascal que antecede a Páscoa, sabendo que Cristo vai morrer por nós, por nossos pecados. E cabe a cada um de nós nos perguntarmos: como tenho celebrado a Eucaristia? Tenho lembrado, toda vez que celebro da Eucaristia, o momento que antecedeu a instituição da Eucaristia, onde Jesus, lavando os pés dos discípulos, disse: sendo eu o mestre, fiz isso, vós deveis fazer também? Ou sou mais um desses, que aspiro sempre os cargos maiores, para me sobrepor, me achar mais do que os meus semelhantes, sendo que o serviço que eu devo assumir da minha liderança deve partir desse ato de amor com que Cristo mostrou-se obediente a Deus, servindo, amando, como nós devemos fazer. Portanto, vamos celebrar hoje com alegria esse momento, que é o marco da nossa fé, o marco da nossa ressurreição. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui conosco as laudes todos os dias, todas as manhãs. Pode rezar conosco todos os dias, você vai sentir se apoderar de você o Espírito de Deus na sua vida, porque nós, quando celebramos as laudes, nós celebramos a ceia do Senhor, porque as laudes, elas fazem parte da Eucaristia. Portanto, nós vamos celebrar já partindo das laudes, nos preparando as horas que antecedem justamente a celebração da Eucaristia. Portanto, vamos rezar conosco e celebrar a Santa Ceia do Senhor, lembrando desse ato lindo de Jesus, de lavar os pés, que significa amar os nossos irmãos, de sermos servidores uns dos outros, não buscarmos, na medida do nosso trabalho, ser o maior, mas ser o menor. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!